qual foi o verdadeiro motivo para o presidente Donald Trump invadir a Venezuela. Eu sei que muitas pessoas já falaram nesse vídeo, só que eu quero levantar uns pontos aqui, pessoal, que talvez vocês não tenham parado para prestar atenção. Os Estados Unidos, eles estão tentando reorganizar a indústria dele, trazer as indústrias para o país americano, para assim poder transformar os produtos manufaturados e conseguirem ter novamente o controle das indústrias e do mercado global. Bebe um pouco d'água. Porque hoje a indústria mundial está na mão da China. O que é que ele fez? Invadiu a Venezuela, não de olho em acabar com a ditadura venezuelana, mas sim pensando nas riquezas venezuelanas, entre elas petróleo, ouro e Bitcoin. O Bitcoin, em algumas pesquisas, está muito forte na Venezuela como a quarta riqueza venezuelana, ele é o quarto país, na verdade, do mundo com mais Bitcoin. Então ele invadiu por causa disso, não pensando em acabar, em algumas pessoas defendendo, nossa, eu vou acabar com a ditadura do mundo. Porra, Donald Trump faz negócio com a Arábia Saudita, velho, um dos países mais ditatoriais do mundo. Então não é uma questão de ditadura, é uma questão de interesses pessoais da nação americana. Não vou nem dizer de toda a nação americana, interesses pessoais da cabeça do presidente americano, melhor dizendo. E ainda por cima ameaça a Groenlândia, que é uma ilha dinamarquesa. Isso daí que é mais absurdo, né? Porque ali não tem nenhum ditador, é um país extremamente... um país extremamente com a qualidade de vida alta, a própria Dinamarca de forma geral, né? Que controla aquela região. E sem contar que a Dinamarca faz parte da OTAN, é um dos países aliados dos Estados Unidos. Só que ele quer tomar conta militarmente daquele território devido à expansão da Rússia e da China. Segundo alguns estudiosos, as geleiras estão dissolvendo devido ao aquecimento global, os mares ali estão ficando navegáveis e ele quer controlar aquela região. Mas não precisaria dizer que está disposto a colocar exército na Venezuela não, na Dinamarca, se necessário for, né, na Groenlândia. Porra, isso daí é uma coisa muito imoral, você colocar a qualidade de vida das pessoas, porque ninguém sabe como será essa possível invasão, se terá vítimas ou não. Ele está pegando como base, acredito eu, o que aconteceu na Venezuela, que não teve baixa nenhuma americana, mas teve algumas mortes venezuelanas. E é complicado você fazer isso em um país que não tem nenhum ditador no comando. É a mesma indignação que as pessoas ficaram, algumas pessoas que se identificam mais com o campo da direita, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Lógico que tinha todo aquele negócio da Ucrânia se aproximar mais da OTAN, etc. A Rússia não queria, e pensando na geopolítica e na defesa pessoal da Rússia, não tinha condições de ela deixar realmente a Ucrânia entrar na OTAN, pois são países inimigos, rivais. E a mesma coisa acontece na Groenlândia. Não tem sentido nenhum dos Estados Unidos invadir, mas quer invadir por uma questão estratégica. Militarmente, se necessário for, que nem o governo americano deixou claro. Mas, pessoal, não fiquem se iludindo com essa questão de que Trump quer acabar com a ditadura, não. Ele quer resolver os problemas dele. E vou levantar aqui um questionamento para vocês. Se o governo americano, não só ele, porque não é só ele que tem esse costume de fazer isso, a própria Rússia, na União Soviética, foi uma expansão à força. A China, com o Tibete, também foi uma entrada à força. Esses países que são potências nucleares e têm uma tendência a se expandir cada vez mais, qual é o risco que nós estamos passando aqui no Brasil? Se eles decidem vir aqui para a floresta amazônica, por exemplo, por causa das terras raras. Eu quero aquilo ali, vou entrar lá, vou furar, eu quero aquilo ali, acabou. Quero minerar aquelas terras, quero os produtos para mim, os minerais para mim. E é isso aí. Tanto a China, tanto os Estados Unidos, esses países que têm esse histórico, né? O que é que nós, nação brasileira, conseguiríamos fazer perante isso? Nada. Porque se seguíssemos o conselho de um dos maiores possíveis presidentes que era Enéas Carneiro, nas eleições dele, há mais de 20 anos atrás, quando ele se candidatou e não conseguiu ganhar, que ele defendia o Brasil criar bombas atômicas, bombas nucleares, o Brasil não estaria passando por um tipo de preocupação dessa. Porque, infelizmente, hoje em dia, o único país que é soberano de verdade é aquele país que tem bombas nucleares, que tem força para dar um truco se um país ameaçar. Se os Estados Unidos ameaçar o Brasil de invadir, o que é que nós podemos fazer? Sentar e chorar, e aqueles que têm o dinheiro em Bitcoin, igual eu tenho uma parte, conseguir sair do país se necessário for. Mas se não, acabou. Então fica essa reflexão. Parem de estar idolatrando certos tipos de políticos. Na verdade, todos os políticos, eles não devem ser idolatrados, mas sim cobrados.
Vocês têm que utilizar das suas redes sociais, dos encontros que vocês possam ter pessoalmente com eles, para cobrar e não ficar tocando na mão e tirando foto como se eles fossem os nossos patrão, quando na verdade eles têm que trabalhar para dar a melhora do povo e da sociedade. Então eu vejo as pessoas batendo palma para o que Donald Trump fez na prisão de Maduro. Ok, prendeu um vagabundo, certo? Só que ele não prendeu pelos motivos corretos. Ele vai continuar mantendo o governo lá bolivariano, o sistema bolivariano na Venezuela. Ele só prendeu porque ele vai conseguir negociar bem melhor com a vice dele, que já está começando a mover os pauzinhos para privatizar todas as empresas de petróleo do país na mão dos americanos. Então não foi um motivo nobre, que isso não existe no meio da geopolítica, a nobreza, né? Existem interesses pessoais. E a mesma coisa as pessoas que ficam defendendo Maduro como se fosse uma democracia. Pelo amor de Deus, aquilo ali era um sistema que expulsava o povo do próprio país. Era milhões, em torno de 7 a 10 milhões de venezuelanos fugindo do país para países vizinhos como o Brasil, Paraguai, Uruguai, até o próprio Estados Unidos. Então um sistema desse não deve ser tão bom assim. Você não vê um americano, por exemplo, tentando entrar ilegalmente na Venezuela. Você não vê ele tentando entrar ilegalmente no Brasil, que não é tão ruim assim, né? Tão quanto ruim a Venezuela. Então fica essa reflexão para vocês. Deixem o seu like aí nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem bastante e comentem. Até a próxima, pessoal!